Alô, galera do Mengão. Desde já um bom dia a todos aí. Estou com tempo reduzido para poder falar com vocês, mas eu queria poder falar com vocês depois do jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, mas não pude. Primeiramente, agradecer aos inscritos aí do vídeo, estão colaborando, dando força, as visualizações que eu estou tendo. Eu sei que para início está muito bom. Obrigado mesmo a vocês, tá? Desculpe não poder citá-los nominalmente, porque como eu estou engateando, não conheço muito das coisas ainda, estou aprendendo muitas coisas. Eu não sei como visualizar ainda os inscritos no vídeo. Por favor, se vocês puderem, me deem esse auxílio, tá? E as visualizações, eu ainda estou aprendendo muito. Mas desde já agradeço a vocês pela força que vocês estão me dando, tá? E o que eu tenho para falar para vocês é que realmente o Flamengo não me agradou. Por quê? Porque se o Atlético Paranaense fosse um time minimamente organizado e melhor tecnicamente, essa hora nós estaríamos chorando uma desclassificação. Vamos nos lembrar que nós jogamos uma partida muito ruim no jogo de ida, tá? No qual eles mereciam ganhar por pelo menos 3-1. Seria a verdade daquele jogo. Pelo menos uns 3-1 ali. Fizemos um primeiro tempo razoável, mas no segundo tempo tomamos um calor. E, gente, o nosso goleiro está se tornando destaque num time que é considerado o melhor do Brasil. Vamos acordar. Nós temos um treinador que não está aproveitando. Ele está sendo uma espécie de Abel Braga. Então, o que está acontecendo? Nós temos o melhor time do país e o nosso melhor jogador tem sido o Hugo Souza. Então, alguma coisa está sendo errada. Outra coisa que eu gostaria de falar. Vamos nos ater a um perigo que está rondando o Flamengo, que é uma questão de crise que estão querendo criar no Flamengo. Tá? O Pedro é um jogador excepcional. Tá? Faz muitos gols, é um jogador inteligente, jogador de muita habilidade, apesar do tamanho. Mas, pessoal, futebol é quem joga mais. É quem pode entregar mais para o time. E como goleadores, eles se equivalem. Mas quem pode entregar mais para o time pela movimentação, pela inteligência tática e por ter um melhor entrosamento com o Bruno Henrique é o Gabigol. Gabigol ele é mais produtivo para o Flamengo do que o Pedro é. Vide que o Pedro faz gols, gente, mas ele não faz com que o Flamengo fique mais letal. Como assim? Ele não incomoda tanto as defesas adversárias durante todo o tempo. Ele faz seus gols, mas ele depende de assistências que o Gabigol, por exemplo, não depende. O Gabigol, ele por si só, numa jogada isolada, ele pode ganhar uma bola em velocidade, ele pode arriscar um drible. Vide quando nós tivemos um jogo contra o Independente Del Valle, quem tem boa memória lembra, no qual o Gabigol sozinho assumiu o protagonismo no jogo quando o Ilharão foi expulso no primeiro tempo. A gente quase viu aquele título escorrer pelas mãos, ou a classificação, se não me falha a memória. E o Gabigol sozinho contra uma defesa inteira, ele fez o time jogar. E aí nós ganhamos por 3-0, com um gol do Gabigol e 2 do Gerson. Porque o Gabigol sozinho, ele preocupou a defesa dos caras todos. Agora vocês parem para raciocinar. E se fosse o Pedro, nosso centroavante? Será que o Pedro teria mobilidade para incomodar tanto a defesa dos caras quanto o Gabigol teve? Velocidade, contra 2, 3 zagueiros, ele incomodando o tempo todo. Porque o Gabigol, com a sua velocidade e entrega, ele supriu esse jogador a menos. E isso fez com que nós ganhássemos o jogo 3-0. Então vamos cair nessa esparrela, nesse papinho, de que, pô, cara, a gente tem um excelente jogador, mas ele veio para o Flamengo para ser reserva do Gabigol, que é melhor que ele. Quando o Gabigol voltar em condições, o titular é o Gabigol. A mesma coisa estamos falando do Diego Alves. Eu venho batendo na tecla. O Hugo Souza é um excelente goleiro? Claro que é. Mas, gente, vamos parar para pensar. Já falei no vídeo anterior. O Hugo Souza é um garoto
Ele não tem voz de comando dentro de campo para orientar uma defesa que está igual uma peneira. Gente, nós tomamos 2 gols do Atlético Paranaense aqui dentro do Maracanã e poderíamos ter tomado mais. Vamos nos lembrar, nos classificamos para as quartas de final da Copa do Brasil, vamos pegar o São Paulo. Os caras meteram 4 gols aqui na gente. O time dos caras faz gols. É iminente, o Flamengo é muito melhor que o São Paulo, mas é iminente que nós podemos ser desclassificados pelo São Paulo. É iminente. Então já estou falando. É bom você ter um goleiro experiente, que oriente a defesa, que dê um esporro, uma chamada nos jogadores de defesa para se posicionarem melhor, do que esperar a tragédia vir na Libertadores, na Copa do Brasil. No Brasileiro eu tenho mais fé por ser um campeonato de pontos corridos. Mas se a gente for eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, abre-se uma crise sem precedentes na Gávea, que está muda, porque nós temos o vice-presidente de futebol que está cuidando da sua carreira política, um outro vice-presidente de relações de não sei o que, tal do BAP, que é um maluco, que é um lunático, que está conduzindo muito mal a situação do Diego Alves no Flamengo. Estão fritando o Diego Alves e ele está a um passo de ir embora. E vamos nos lembrar sempre, da mesma forma, como eu disse em outros vídeos, da mesma forma que hoje o Neneca é herói, o Hugo Souza, perdão, que ele não quer mais ser chamado de Neneca, ele pode se tornar vilão por uma falha. Poucos torcedores, gente, têm consciência de que não podem responsabilizar um garoto. Mas num jogo eliminatório de Libertadores, ele toma um frango, o Flamengo é eliminado, como eu já vi notícias aí de que ele já está em crise com a menina, já plantaram a situação do carro, ele toma um gol numa falha, a mesma imprensa que está dizendo que ele é o novo Courtois, vai sentar a madeira nele. Aí vamos ver se ele vai ter madureza, se ele vai ter costas quentes, para aguentar, por exemplo, o que o Diego Alves aguentou quando ele teve aquele problema com o Dorival Júnior. Então, galera, eu não fico aqui. Quando eu falei, fiz esse canal Flamengo de Verdade, eu não venho aqui para ficar falando o que esses caras ficam falando aí, não. É falar o que realmente acontece. Não é ficar jogando confete, não. É falar que ser Flamengo é isso. É enxergar a verdade, colocar para vocês a verdade. Então, pessoal, tudo o que eu preciso que vocês saibam é que a gente nessa hora precisa ser Flamengo. Nós temos um treinador que no jogo contra o Atlético Paranaense estava de sorrisinho com o Paulo Autuori, que pouco tempo atrás aqui pelo Botafogo estava esculhambando com o nosso clube. Esculhambando com o nosso clube. E ele estava lá todo sorrisinho com o Paulo Autuori. Sabe por causa de quê? Porque a linha de pensamento dele é a mesma dos treinadores brasileiros. É a mesma. Entendeu? Ele segue numa linha de pensamento e para ele não muda. Ele quer que o clube se adapte ao esquema de jogo dele, né? Ele chegar aqui, peraí, tinha uma linha de raciocínio aqui que dava certo. O Bruno Henrique, ele flutuando pelo meio, trocando de posição com o Gabigol, ele era letal. Por quê? Porque o Bruno é muito veloz. Se ele conseguisse infiltrar entre 2 zagueiros pesados, como é a maioria dos zagueiros do futebol brasileiro, ele ganha na velocidade, ganha na corrida e faz gols. Vídeo, gol que o Bruno Henrique fez na primeira fase da Libertadores, quando o nosso treinador ainda era o Jorge Jesus, um gol no qual ele se contundiu. Ele ganhou na velocidade dos zagueiros, dividiu com o goleiro e fez o gol. Então ele parece que o nosso treinador ele não lembrou o que o Flamengo tinha de melhor. Ele está desconstruindo em nome de sua vaidade o que o treinador anterior, e que muita gente diz que talvez não fizesse, não, ele estaria fazendo melhor. O Jorge de Jesus, por isso que no vídeo anterior eu falei, volta a Jesus. Ele estaria fazendo muito melhor do que ele fez ano passado, porque ele teria opções. Opções. E o Jorge Jesus, ele não era treinador de samba de uma nota só. Ele, com certeza, em prol do Flamengo, ele mudaria seus conceitos. Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, como está acabando o meu tempo. Obrigado pelo apoio. Deem like, por favor, tá? E, por favor, se inscrevam no vídeo para me ajudar, para que eu possa passar para vocês toda essa visão. E até a vitória. Vamos depenar o Galo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Obrigado.